Vamos agora para a entrevista, falando sobre a saúde da mulher, cólica menstrual, com a Elaine Moraes. Uma coisa que afeta a mulher e acaba afetando a família como um todo tem relação com o ciclo menstrual. E eu gostaria que você falasse para nós sobre isso. Então eu vou falar sobre o ciclo menstrual assim rapidamente. Ele se divide em 3 etapas. O primeiro dia do ciclo, o dia que eu começo a menstruar. Então eu começo a menstruar, nesse período o estrogênio está predominante, então a mulher está disposta, ela está bem, ela está mais bonita. 14º dia desse ciclo, o que acontece? Eu estou ovulando, eu estou com a disposição de engravidar. Aí entra em cena um outro hormônio chamado progesterona. Olha, até o nome é sugestivo, progesta. Então o que acontece? Meu organismo vai se preparando para uma futura gravidez. O meu útero está lá criando uma paredinha mais espessa, uma circulação sanguínea maior para preparar já para futuro o embrião ali, né? Ou seja, para uma ovulação e já para um embrião está sendo instalado ali. Então, por isso que acontece um espessamento na parede desse útero. Então, quando eu chego no finalzinho desse ciclo, o que acontece com essa parede espessa? Eu não engravidei, eu vou menstruar. E para eu menstruar, entra em questão uma substância chamada prostaglandina. O que é essa substância? É uma substância que induz o útero a ser contraído para que toda aquela camada espessa dentro do útero que foi formado para a mulher engravidar e ela não engravidou, seja expelida. Então, quando esse útero está contraindo, quando eu estou tendo ali aquela ação da prostaglandina, que é essa substância, a mulher começa a entrar num período do quê? Dor, irritação, mau humor, mal-estar, inchaço, uma série de coisas. E ela realmente fica diferente, afeta mesmo. Como que isso acontece? Quando eu estou no final do meu ciclo, vamos falar de um ciclo normal que a maioria das mulheres tem, que é um ciclo de 28 dias. Tem mulheres que chegam a 35, mas vamos falar do que ocorre em média, que é o de 28 dias. Nesse período, quando eu estou findando a terceira parte do meu ciclo, que eu mudei o hormônio, eu começo a inchar. O meu humor já não é o mesmo, eu já estou mais irritada. Ou seja, essa mudança hormonal ocorre uma metamorfose no meu organismo e por isso eu fico mais predisposta à irritação ou nervosa mesmo, né? A mulher fica nesse período da tensão pré-menstrual, a TPM, ela tem assim problemas com o humor de maneira geral, irritação com a família. É um período que ela não está bem realmente. Existe algum fator de risco, alguma coisa que colabora para aumentar essa cólica, essa irritação? Olha, veja bem, tem alguns fatores que são: quando a menina tem a primeira menstruação antes dos 12 anos, né? Quando já tem um histórico familiar, a questão do índice de massa corporal quando ele é menor que 20 ou maior que 30, ou seja, quando eu estou abaixo do meu peso ou quando eu estou acima dele. Né? A questão da má alimentação, não ingerir líquido de maneira devida, tudo isso acaba colaborando para que eu tenha uma menstruação mais dolorosa. Também a mulher que nunca teve filhos, ou a menstruação que é muito volumosa, que dura mais dias, o que acontece? A mulher ela vai ter com certeza mais cólica por esses fatores. Fale um pouco mais dos sintomas e também do tratamento. Existe um tratamento que auxilia, que ajuda a mulher? Sim, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do sintoma. O que é o sintoma da cólica menstrual? Lembrando que eu tenho aquela substância que age para que esse sangue que está lá contido no meu útero seja expelido. Então eu tenho uma ação da prostaglandina que vai contrair o meu útero. Ele contraindo, eu vou ter dor. Então essa dor é no meu baixo ventre, né, na região inferior do abdômen. Pode vir acompanhado do quê? Náuseas, diarreia, dor de cabeça, irradiação para dores nas costas, na região lombar, para as minhas coxas. Então, existem mulheres que realmente sofrem mais com a cólica menstrual. E existem 2 tipos de cólica, né, que o médico chama de dismenorreia. Tem a primária, que é aquela causada porque eu tenho uma contração no meu útero e ele dói. E tem aquela secundária, que pode ser uma dor muito insistente, que vai precisar
precisar de um olhar melhor, ou seja, o médico vai ter que avaliar, vai ter que ter exames de imagem para ver se não tem um cisto, uma endometriose, casos de mioma, etc. Tá? Aí é o caso da dor por alguma doença. A cólica, né, quando a gente fala de primária, ela não está associada à doença, é uma menstruação dolorosa porque eu estou expelindo um sangue que o meu útero não precisa. O que pode ajudar o tratamento? E, além disso, eu gostaria que você deixasse uma palavra de conselho para as mulheres, para o esposo, para as pessoas que convivem. E tem uma palavra que pode ajudar, uma palavra que pode deixar a mulher um pouco mais para cima, o homem também? Sim, veja bem, o tratamento, eu sou fisioterapeuta na área da saúde da mulher, então o meu foco é fisioterapia, não cabe à minha profissão direcionar para uma medicação, e existem essas medicações, existem outras alternativas. A fisioterapia tem recursos, né, que nós fazemos uso de alguns procedimentos que alivia a cólica menstrual, então naquela semana que a mulher vai menstruar, uma mulher que seja reguladinha, que ela sabe o dia que a menstruação dela vai vir, naquela semana ela já pode procurar a fisioterapeuta para esses procedimentos que vão ajudar a amenizar a cólica. Tá? E é muito importante o homem, né, o filho, o irmão, enfim, o namorado, o marido, saber que a mulher nesse período ela está muito mais sensibilizada por essa metamorfose de hormônios. Eu mudo um hormônio que me traz bem-estar, que me deixa bonita para cima, para um hormônio que, para ele agir nessa situação de uma futura gravidez, ele acaba me deixando um pouco deprimida, irritada, né? Onde, de repente, uma situação familiar que poderia ser resolvida com muito mais facilidade, devido à sensibilidade do momento, a mulher estressa mais. Então, que haja aí um pouquinho mais de paciência, de colaboração por parte daqueles que rodeiam, né, as menininhas, as mocinhas, as mulheres que menstruam, e as mulheres também, busquem ajuda, tem recurso. Se você percebe que você está demasiadamente irritada, com uma TPM assim, acima do que é considerado normal, busque ajuda médica, né? Existem aí medicamentos, situações, ou na caso da fisioterapia, técnicas de relaxamento que trará mais conforto a você, para você também não precisar se estressar ou estressar alguém. Elaine, muito obrigado pelas palavras, por sempre nos receber e deixar palavras importantes às pessoas que assistem o nosso programa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Estou sempre à disposição.